estou aguardando para ouvir este sonzinho. Esse som é bem bacana. Estou aguardando. Agora vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza e você está no Bíblia com Francisca. Já te peço para inscrever-se neste canal, que ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas. E já vou te pedir também, caso você não seja inscrito, para primeiro você se inscrever. Depois você aciona o sininho das notificações para que você possa receber mais conteúdos de qualidade maravilhoso como este que será transmitido. Nós estamos lendo o capítulo, o Evangelho segundo Mateus, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e às vezes eu faço uma parada para dar uma explicação para vocês. Uma outra questão, vou ler para vocês hoje o capítulo 15 deste primeiro evangelho, tá? Que vai falar justamente sobre a tradição dos fariseus. Mas antes de eu falar sobre esse capítulo 15, eu vou ler um pouco para vocês sobre os fariseus, os perushins, tá bom? Somente sobre eles. Deixa eu pegar aqui minha carteira, estava caindo aqui. Então, vamos lá? Você já pegou sua água, seu vinho, sua cerveja, seu chá, seu cappuccino, o seu tererê, o seu chimarrão, sua água. Hoje eu estou, de mimosa, né? Então, já pegou? Aí, já pegou sua Bíblia? Já deixa sua Bíblia aí num cantinho fácil para você. Todas as vezes que eu entrar aqui, você já tem a sua Bíblia para você conferir o que eu falo aqui. Agora, tem uma outra questão. Às vezes eu dou uma referência, assim, se eu errar, vocês corram aí no papai Google e vocês verifiquem. Às vezes eu tô pensando numa coisa, às vezes falo outra e assim vai, tá? Então, mas pelo contexto dá para vocês descobrirem sobre o que estamos falando aqui, qual capítulo, qual versículo, de repente passa, né, desapercebido alguma coisa. Então, vou falar sobre os perushins, que são justamente os fariseus, o contexto que está justamente no contexto histórico de Jesus, tá, de Nazaré. Então, vamos lá. Os fariseus, eles vivem separados, por isso em hebraico eles são chamados de perushins, tá? Os perushins são separados. Para quê? Eles são os separados, apartados dos outros. O início dos fariseus dá-se na época dos Macabeus, no ano de 167 a 37 antes de Cristo. Conforme Marcos 2:42, aí tem um cabelo aqui me incomodando. Marcos 2:42 menciona os assideus, um grupo devoto à lei. Qual é essa lei, Francisca? A lei de Deus, a lei de Moshe, tá bom? A lei de Deus revelada a Moshe, tá bom? Que também significa Torá, tá? Eles são devotos à lei, ou seja, são os fiéis. O que é devoto? Um devoto é um fiel, são leais, né? Este grupo divide-se em torno de 150 antes de Cristo, em o que? Em fariseus e essênios. E essênios lá de Qumran. Eu tenho até que fazer, algum momento eu vou falar para vocês. Não sei quando, não vou prometer também. Eu tenho textos de Qumran. Eu fiz um curso de, acho que 8 meses, sobre os manuscritos do Mar Morto, né? E a gente recebe certificado tudo da Hebraica, da Universidade Hebraica, tudo bonitinho.
Uma hora eu vou falar sobre isso para vocês, não vou prometer, mas é bem interessante, lá sobre Qumran. Então, esse grupo, né, de devotos, eles dividem-se em torno de 150 antes de Cristo em fariseus e essênios, tá? Contudo, os fariseus entraram no decorrer do tempo em conflito com os asmoneus, que são também os macabeus, são iguais aos macabeus. Afinal, somente queriam o quê? Eles queriam o quê? Viver de acordo com as leis mosaicas, as leis de Moisés, de Moshe Rabbeinu, tá? Os macabeus, porém, ao terem conseguido a liberdade religiosa, cultivaram seus interesses políticos. Eu falo sempre para vocês, a religião de Jesus, a religião de Nossa Senhora, a religião dos discípulos também incluía questões políticas, econômicas, históricas, vários, tudo que a gente vive, eles viviam também, tá? Então, essa questão de dizer a religião não, a gente não mistura religião com política, mistura sim. Tá? Mistura sim, isso são pessoas que não querem que vocês aprendam certas coisas, e aí ele diz, não pode misturar religião com política. Enquanto você não mistura religião com política, você fica sendo manipulado, por quem? Pelos políticos, pelos religiosos, enfim, tudo isso aí. Existem religiosos que são maravilhosos, que querem realmente que o povo saiba das coisas, tem outros não, tá? Assim, na sociedade é feita assim, tem o bom e o mal. Não adianta a gente achar que todo mundo é bonzinho, que não existe essa questão de serem bonzinhos, todo mundo ser bonzinho. Tanto que vocês leem as Sagradas Escrituras, vocês percebem isso a cada trecho, tá? Então não vamos ser tão ingênuos de achar que é tudo Disney. Não é Disney. O reino de Deus, as narrativas bíblicas não é Disney, tá? A Disney serve pra gente ter um momentinho de prazer, um momentinho de sair da realidade, enfim, assim, por um momento, tá? É isso, mas aqui o negócio é bem duro, entendeu? A situação é vida real, tá? Por que eu falo sempre que o reino de Deus não é Disney? Porque não é, gente. Não adianta você querer enfeitar o pavão, entendeu? Vou dizer assim, né? Ou então dourar a pílula, como diz lá na minha terra. E que isso não vai acontecer, não é assim, né? Viver fora da realidade. A gente vive por uns momentos, tá? Então, não é assim. Então, eles cultivavam seus interesses políticos. Os fariseus, no entanto, desaprovavam. Por isso, foram perseguidos. Os fariseus eram perseguidos, tá? Por quê? Primeiro, que eles eram separados. Segundo, eles se apartavam dos outros. Terceiro, porque eles queriam cumprir a lei de forma bem rígida, bem tradicional, vou dizer assim. Não que o tradicional seja totalmente errado, ou seja, enfim, né? Às vezes tem coisas que são interessantes a gente preservar, né? Então, é isso. Por isso eles foram perseguidos. Alguns sacerdotes, mas sobretudo os leigos, como artesãos, agricultores, mercadores, seja na cidade, seja no campo, eram fariseus, tá? Os líderes eram escribas. Por exemplo, como diz Flávio Joséfo, que foi um historiador do primeiro século, um historiador judeu do primeiro século, ele fala de 6.000 membros. Em princípio, eles favoreciam o quê? A formação de comunidades fixas, nas quais podiam viver de acordo com as leis, a observação dos mandamentos referente à pureza cultica e ao dízimo. A pureza não devia ser dos sacerdotes e levitas, mas também dos fariseus no dia a dia, tá? Conforme Marcos 7, 1 a 5, e Levítico 27, 30, 33, e Números 18, 21, 24, e Mateus 23, 23, e Lucas 11, 42. Vocês podem conferir nessas referências, tá bom? Outra coisa, o jejum voluntário, conforme Lucas 18, 12. O constante agradecimento a Deus, conforme Lucas 18, 11. Honrar os túmulos dos profetas e com isso a tradição. Por exemplo, quando a gente vai para Israel,
quem pode vai até Macpela, que é onde tem aonde Raquel está enterrada, né? Enfim. Manter distância dos publicanos e pecadores, por exemplo, as prostitutas, né? Conforme Lucas 15, 2 e Marcos 2, 14. Bom, aí, para vocês lerem, que Jesus vai dizer assim, que elas, né, as prostitutas, elas nos precederão no reino dos céus, ou seja, elas chegarão primeiro do que nós, que nos sentimos, que nos achamos bem perfeitos, bem justos, bem isso, bem aquilo. Entendeu? Isso não sou eu que estou falando, mas os textos falam, né? Então, os fariseus tinham essa questão de estarem apartados dos pecadores, dos publicanos, das prostitutas. Só que Jesus fala uma outra coisa, tanto que na família dele, na descendência dele, tem também uma prostituta que foi Raabe, a qual salvou o seu povo também, né? Se você ler o livro agora esqueci, de Josué, você vai ter tudo isso. E Mateus também, ela é citada, tá? Essa é uma das que são famosas, só porque faz parte da família de Jesus, então a gente lembra por conta dos textos, tá bom? Além da Torá escrita, né, os fariseus tinham essa observância, além de a Torá escrita, também observar a Torá oral, né? A tradição dos antigos, né? O que é a Torá oral? Que eu sempre falava para vocês, que é justamente o que é passado dos antepassados, da tradição dos antigos, tá? Que é falado de boca, né? De boca a boca. Do ancião para... Enfim, vai se falando, né? Por exemplo, estava lembrando agora, meu filho acaba de lançar, quer dizer, ele participou de um livro, né? Ele participou com um escrito dele, de um livro de poemas da escola dele, tem e-book, tem tudo aí. Então, foi interessante que eles utilizaram também alguns poemas de Cecília Meirelles. E quando eles estavam falando, eu lembrei muito da Haggadah de Pessah, que a gente lê na Páscoa, né? E ler para os nossos filhos essa Haggadah de Pessah é para lembrar justamente como foi feito a saída do povo da escravidão no Egito, né? Então, na noite da ordem, né, no Seder de Pessah, a gente lê a Haggadah, lembrando de como foi a ação de Deus na vida do povo hebreu quando quando saíram do Egito, né, da escravidão do Egito. Então, tem toda uma ordem. Então, é o quê? A tradição é isso, você lê, você contar as histórias antigas da sua família, para os seus, para a geração que está, para que ela conte também para as outras. Inclusive, eu até indico para vocês a Haggadah de Moacir Sclia, né? Que ele é do Rio Grande do Sul, é um autor do Rio Grande do Sul. Então, é lindíssima, ele vai contando, porque Manistaná, Alaila Azé, ou seja, por que esta noite é diferente? Aí a gente vai contando, e se você não sabe... Tanto o judaísmo quanto o cristianismo, as perguntas também sempre é por quê? Por quê? Por que você está seguindo Jesus? Por que você tem que comer amarot? Por que você come os pães ázimos? Por que você vai... por que você participa da Eucaristia? Tudo tem um porquê, tá? Então, é nesse sentido. Então, a tradição, observar a tradição dos antigos. Ter fé na ressurreição dos mortos, conforme Atos 23, 8. Cultivar a esperança messiânica, a esperança no Mashiach, a esperança no Cristo, tá? Caso o povo, no caso dos fariseus, porque eles tinham uma esperança messiânica no Mashiach. Para os cristãos é a fé o quê? Em Cristo, né? A esperança é em Cristo. Cristo, vocês sabem que é uma palavra traduzida para o grego, mas ela é uma palavra traduzida do hebraico, Mashiach, por isso Messias. Então, por isso a esperança messiânica, a esperança no Mashiach, a esperança no Messias, tá? Caso o povo vivesse de forma pura, pois o filho de Davi, porque Jesus é
Porque o Messias que o judeu acredita, ele vem da descendência de Davi, assim como por cristão também, Jesus é da descendência de Davi, tá bom? Como vocês viram no primeiro capítulo de Mateus, desse evangelho que a gente está lendo agora, né? Lá na genealogia de Jesus. Então, se vivesse de forma pura, pois o filho de Davi poderia chegar, tá bom? Então, aqui eu fecho um pouco dessa explicação para vocês sobre os fariseus, sobre os perushins. Então, muito cuidado também quando você for querer xingar outras pessoas. Ah, você é um fariseu, você é um hipócrita e tudo mais. Tá. Só que um fariseu é um separado para as coisas de Deus, tá? Eles como vocês viram, para viver de forma cultica, enfim. E Jesus também, num dos textos, disse: a vossa tzedakah, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de nada adianta vocês ficarem tirando a venda dos olhos, o cisco do olho do irmão, e não tirar a trava que às vezes tem nos seus olhos, entendeu? Então a gente tem que ter, Jesus é bem nesse sentido, ele observa tudo, né? Agora vamos ler o capítulo 15 de Mateus. Então vamos lá. A tradição dos fariseus. Então, como eu falei para vocês, né, sobre justamente eles cultuavam, eles cultivavam as suas tradições dos antepassados, que são a lei de Moisés e tudo mais. Então vamos lá. Então aproximam-se de Jesus fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, dizendo: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos toda vez que comem pão, né? Toda vez que comem pão, não lavam as mãos. Ah, por que a Francisca fala do evangelho? Às vezes ela vem de toalha, ela vem assim, ela vem assado. Por quê? Porque eu sou livre. Simples assim, porque eu sou livre. Eu sou livre. Então, por isso eu faço, né? Então, em resposta, Jesus disse: porque também vós transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Pois Deus disse: honra pai e mãe, e quem injuriar pai ou mãe será punido com a morte. Vós, porém, dizeis: quem disser ao pai ou à mãe é oferenda, o que de mim te seria útil? Esse não honrará seu pai, e invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas. Isso é o que Jesus está falando, hipócritas. Isaías profetizou bem a vosso respeito, dizendo: este povo com lábios me honra, mas o seu coração está distante de mim. Olha só, Jesus chamando a atenção, né? Não adianta a gente ficar arachuricanta, labacévia, aleluia, glória a Deus, e não sei o que. Ai, mestre Jesus, ai, o mestre Jesus, o mestre. Jesus sabe quem é quem, ele sabe quando a gente está sendo falso com ele. Isso é maravilhoso. Isso é simplesmente maravilhoso, né, Jesus? Jesus Cristo, eu já falei para vocês que aqui eu só trato sobre Jesus o Cristo, encarnado, né? Encarnado, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. É com ele. O negócio é com ele, aqui é com ele. É dele que eu falo. Vamos lá. Não é o Jesus da esquina, não. Tá bom? Este povo com os lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Vocês têm que ver quais são os preceitos que vocês estão recebendo, as ordens, os mandamentos, as mitzvot que vocês estão recebendo. É ordem de quê?
é a ordem do pastor, da pastora, enfim, tá? Por que que você usa isso? Por que que você usa aquilo? Porque não sei o quê. Enfim, vocês têm que observar em tudo isso, tá? Então, transmitido ensinamentos que são preceitos de homens. Por exemplo, eu estava escutando essa semana alguém me dizer assim, porque a minha irmã disse, a minha irmã, ela disse que tem que honrar pai e mãe, não sei o quê, e eu tenho que cuidar da minha mãe. Você não tem que nada. Você cuida da sua mãe, já honrando a sua mãe, sendo próspero, cuidando da sua vida, isso você já consegue honrar seu pai e sua mãe. A maior felicidade que você pode dar para seu pai e para sua mãe é não ficar na cola da sua mãe vivendo às custas dela. Isso já é uma maravilha, entendeu? Tô falando de todo tipo. Não é ficar, honrar pai e mãe, não é pegar aqueles coraçõezinhos e ir para as redes sociais e ficar, ai, eu amo minha mãe, ai, mãezinha querida, não sei o que, só no dia das mães. Mas na hora que a sua mãe precisa, às vezes para lavar uma louça, às vezes para levar no médico, às vezes para comprar, às vezes ela, sei lá, ir buscar alguma coisa para ela, aí você nunca tá disponível. Então isso não é honrar pai e mãe, sabe? Às vezes a mãe quer ir numa consulta médica, e aí você diz, eu não vou. Às vezes você é capaz de levar o seu colega, o seu amiguinho, às vezes de bar, a sua coleguinha de trabalho e tudo. Mas a mãe não leva, né? Às vezes nem liga para dizer, oi mãe, você tá bem, tudo bem? Eu falo com a minha mãe quase que todo dia, só não falo mais às vezes, porque às vezes ela também tem os compromissos dela, mas eu falo com ela todos os dias. E quando eu não falo, às vezes tem sempre algo chegando lá para ela. E olha que eu moro aqui em São Paulo, só para vocês terem uma ideia. Eu moro em São Paulo. E sempre foi assim. Desde que eu saí de lá, sempre foi assim, tá? Então, ela quer ver umas imagens aí de uns lugares que eu tenho, sabe? Qualquer hora eu vou colocar aí para ela. Então, né, mãe? Dessa mãe. Então, olha só. Ele diz assim, adoram, né? Transmitindo os preceitos. O que são preceitos? São mandamentos. Então, presta atenção de quem você está recebendo os preceitos. Os preceitos é daqui, o que realmente é Sagradas Escrituras. Eu vou falar sobre Sagradas Escrituras, mas as narrativas bíblicas falam a respeito dos mandamentos. Lá em Deuteronômio fala, né? Honra teu pai e tua mãe para que tu tenhas o quê? Vida longa, que tu tenhas prosperidade. Então há um interesse aí. Eu geralmente também faço por interesse, sim. Por quê? Porque a palavra de Deus me fala sobre isso. Então não adianta eu ser falsa de dizer assim, ai não, eu faço tudo para minha mãe porque eu sou boazinha, eu sou bona gente, porque eu sou isso, sou aquilo. Não sou. Eu tento ser justa. Eu tento ser humana. Então eu faço. Minha mãe tá precisando disso? Tá. Se eu posso, eu faço. Se eu não posso, eu também digo. Não fico inventando dizendo que eu não posso. Então eu faço. Quando eu posso, eu faço. Quando eu não posso, eu digo logo. Não fico inventando pra pessoa, olha, não posso. Minha irmã precisava. Minha irmã mora em Porto Alegre. Aí ela queria que eu fosse lá no aeroporto com ela. Eu digo, sinto muito, essa semana não dá, eu tô cheia de trabalho, não dá pra eu tirar assim nem uma hora pra ir, entendeu? Às vezes a gente tem que dar uns nãos assim pra, sabe? Senão as pessoas acham que é isso. Não fui. Tô com a consciência doída por causa disso, mas jamais eu fico. Não fico porque eu sou muito sincera com as pessoas, entendeu? Quando eu posso, eu ajudo, faço. Mas quando eu não posso, abraço, filha. Então é isso. Com minha mãe do mesmo jeito, com meu pai foi assim, enfim, com qualquer pessoa, até com meus filhos, com meu marido. É assim que funciona, tá? Então, nesse sentido, Jesus ele diz, olha só, qual é, né, de quem vocês estão recebendo, né, esses mandamentos, essas coisas, né? Então, aí ficam louvando ao Senhor e tal, mas o coração tá distante, né? São preceitos vazios, né? São preceitos de homens, mandamentos de homens, né? Convocando a turba, disse-lhes: ouve e entendei. Não é o que entra aqui, ó. Não é o que entra na boca o que torna comum
o homem, mas o que sai da sua boca. Isso torna comum o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos dizem-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Tem um monte de gente aí, aqui, ó, tudo escandalizado com as coisas que eu falo aqui, do jeito que eu me visto, do jeito que eu falo, entendeu? Tem um monte de gente aqui se escandalizando, porque como assim? Como que ela tá lendo o evangelho, algo sagrado, e fala umas coisas e tal? Então, assim eles se escandalizavam também, tá bom? Então, tranquilo aqui. Em resposta disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será desenraizada. Deixa-os. São cegos, guias de cegos. Se um cego guia um cego, ambos cairão no fosso. Em resposta, Pedro lhe disse: Explica-nos esta parábola. Ele disse: Vós também ainda estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que entra na boca vai para onde? Vai para o ventre da gente e vai virar o quê? Ou vai virar caca, ou vai virar também aquele adubo, né? Vocês sabem que se você come direitinho, come bem, as suas fezes vão virar adubo. Entendeu? Gente, vocês estão pensando o quê? Comer bem, comer direito também dá transformado em outras coisas, tá? Então, olha só, vai para o ventre e é expelido lá na latrina, mas o que sai da boca procede do que? Do coração, e isso torna comum o homem, pois do coração sai desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas coisas é que tornam o homem comum. Estas coisas é que tornam comum o homem. Ou seja, fica tranquilo, fica na paz. Adultério, homicídios, maus, falsos, roubos, fornicações, desígnios maus, blasfêmias, falsos testemunhos, tudo é comum ao homem. Então não venha me, entendeu? Quando alguém me fala de algumas coisas, enfim, tudo bem, você está sendo somente comum, uma pessoa comum, está sendo humana, só isso. Estas coisas é que tornam comum o homem, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem comum. Então, tem lugares, gente, tem lugares nesse mundo que nem água tem para você se lavar, nem água tem, tá? Eu lembro que quando eu fui para os lugares bem assim estranhos, Addis Abeba, Egito e tal, andar no deserto e tudo mais, eu levo sempre Cadê onde que tá? Eu sempre ando e dou para meus meninos também utilizarem lenços umedecidos. Comigo não tem essa desculpa de dizer, eu tô num lugar que não tem água, não sei o que, eu vou ficar porquinha. Não fico, porque eu utilizo direto esses lenços umedecidos para tudo, tá? Então é uma despesa que eu tenho, são os lenços umedecidos. Tem uns bem bacaninhas, cheirosíssimos, tá? Então, Jesus diz assim: mas comer sem lavar as mãos não torna o homem comum. Agora eu vou falar sobre a cura de uma cananeia, né, de Canaã. Depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquele território gritou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu. Seus discípulos rogaram, dizendo: Despede-a, porque está gritando atrás de nós.
Em resposta disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o reverenciou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em resposta disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? Aos hund. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Que revelação, né, gente? Que fé dessa mulher também, né? Então, e quanta humildade, né? Porque ela se deixa também, ela se deixa ensinar por Jesus, né? Porque quantos de nós, às vezes, estamos com o copo tão cheio, com tudo, a gente sabe, não, porque eu sei, porque eu estudei com o professor isso, com o padre aquilo, com o exorcista esse, com o babalorixá, não sei das quantas, com o palestrante, o preletor, não sei do que. E aí, então, nosso copo, né, a nossa carroça, como eu digo, que o meu avô sempre dava né, ele sempre contava essa história, está cheia. E quando a gente está cheio de conhecimento, não tem espaço no nosso HD, né, e nem no nosso coração para receber mais outras novas informações, outros novos conhecimentos. Então, eu tô naquela fase, como o filósofo diz, né? Eu só sei que eu não sei, que nada sei. Então, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que nada sei. Então, eu sempre deixo um espaço para que eu possa aprender todos os dias algo novo, sabe? Então, isso também é uma coisa bem legal, gente, tá? Então, quando a gente está muito cheio de um monte de coisa, um monte de conhecimento, um monte de informação, e às vezes nem sempre as informações são de qualidade, então, a gente não tem espaço na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso olhar, no nosso HD para que é a nossa mente para receber outro tipo de conhecimento, tá? Uma sabedoria, talvez, tá bom? Então, é isso. Então, ela é muito humilde aqui, que ela diz, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então, em resposta, Jesus lhe disse, ó mulher, é grande a tua fé. Seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora, sua filha foi curada. Gute Nacht. Herr Grenzer, gute Nacht. Então, agora a segunda multiplicação dos pães. Jesus, convocando os seus discípulos, disse, estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias e não tem o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos lhe dizem, donde vos viriam do deserto tantos pães para saciar tamanha turba? Jesus lhe diz, quantos pães tendes? Eles disseram, 7 e uns poucos peixinhos. Tendo ordenado a turba, recosta-se sobre a terra. Tomou os 7 pães e os peixes, rendeu-lhe graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos às turbas. Todos comeram e saciaram-se, e levaram da sobra dos pedaços dos 7 cestos redondos cheios, e os que comeram foram 4.000 homens, fora as mulheres e criancinhas. Após despedir as turbas, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Então, queridos, é isso. Eu li o capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus, o capítulo 15 de 15, tá? De versículo 1 ao versículo 39, tá bom? Ao 39. Ainda tem mais, gente, só que... deixa eu ler esse restinho aqui, cura junto ao lago. Vou ler mais esse pouquinho aqui, tá bom? Que eu passei
Eu fui direto para multiplicação, gente. Olha isso, desculpa, tá? Então vamos lá. Depois de sair da migalha, né, da mulher, que é: ó mulher, grande a tua fé, seja feito para ti o que desejas. E desde aquela hora sua filha foi curada. Aí tem a parte da cura junto ao lago, que eu passei, desculpa. Vamos lá. Então, tendo partido dali, Jesus chegou junto ao mar da Galileia, subiu a um monte e permaneceu assentado lá. Aproximaram-se dele duas turbas, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e o depuseram junto aos pés dele, e ele os curou. De modo que a turba se admirou ao ver mudos falando, aleijados sãos e coxos caminhando, cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Aí aqui, né, terminando essa parte aqui, eu fui para a multiplicação, vocês podem observar aí, ler todo. Aí eu fui para a multiplicação dos pães, quando eu leio sobre Jesus convocando os seus discípulos, enfim. Vocês compreenderam. Eu li do capítulo 15, é o capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus, versículo de 1 a 39, tá bom? Então, é isso. Inscreva-se neste canal, porque ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas. Eu tô com calor, gente, claro, né? Tá quente aqui. Então, inscreva-se neste canal, porque ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas. E aciona o sininho das notificações para que você possa receber as notificações quando houver novos vídeos aqui, tá bom? Então, fica com Deus, em Deus, para Deus. Fique na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a sua vida. E vá cuidar da sua vida, tá bom? Tchau, tchau.